você vem para Belém, uma torcida coloca, né, 22 mil pessoas na arquibancada. O torcedor vai lá, dá o seu apoio, salário está em dia, está tudo beleza, os meninos estão desfilando para cima e para baixo, sabe? Não tem o que reclamar. E aí o que o torcedor quer? Não ganhou o jogo, mas o torcedor quer sair do campo dizendo, tu vê só, é aquele carrinho, se ele foi por pouco, ele deu um carrinho, passou perto. Não, a torcida vê sono, vê malemolência, e ainda tem que ouvir no final jogadores contando história do que não aconteceu dentro de campo. Quando era muito mais fácil o cara bater no peito e dizer, olha, faltou algo mais, faltou vontade para nós, para a gente ganhar o jogo. É preocupante a preocupação, aliás, é preocupante a situação, porque quem só olha números diz assim, o clube do Remo está em quinto, é isso que quem só olha números vê. Mas ele esquece de dizer que ele está em quinto a 10 pontos do Paysandu. Também tem isso, né, Paulo? O seguinte... Você já viu... Sabe por que eu estou falando isso? A cada rodada que o Remo perde ponto bobo, a sanfona vai fazendo assim, ó. Ó a sanfona, ó. O pessoal que está atrás... vem chegando. E aí... Pô, mas o Remo está em quinto, esse cara está reclamando. Eu não estou reclamando e vou fazer o que eu fiz no programa da manhã. Eu vou ver aqui os comentários e ler os comentários da galera, porque quando é a gente que fala aqui, porra, os caras estão secando. Pô, o Remo é quinto. Então eu vou ver o comentário do pessoal que gosta do clube, que viu o jogo e tem o que falar. Eu vou ouvir o comentário dos fanáticos e vou ouvir o pessoal que tem aquela, né, aquela moldura, aquela cueca em casa. Eu vou escutar esse pessoal também, porque agora é a hora deles baterem no peito. Quando tu falas aqui, quando tu criticas, tu tá secando, tu tá não sei o quê. Então eu quero ouvir o que esses caras têm a dizer também aí hoje. Esse 0-0 foi de dois tempos diferentes do clube do Remo, né? Se no primeiro o Remo criou várias oportunidades e o melhor da partida acabou sendo o Matheus Pazinato, o goleiro do Cuiabá, no segundo tempo o Remo até tentou chegar de uma certa forma, mas foi triste, né? Finalizou menos, o Viseu entrou no intervalo e não demonstrou metade da vontade e da voluntariedade que o Marrone pelo menos mostrou no primeiro tempo, meus amigos. Primeiro tempo do Remo deu um sinal até positivo da evolução do trabalho do Antônio Oliveira, ou eu estou muito enganado? Cara, defensivamente sim. Se a gente for pegar os números do Cuiabá de ataque nesse jogo, o Cuiabá só teve 6 finalizações e 2 foram na direção do gol do Marcelo Rangel. E o lance mais perigoso, não diria nem que foi uma finalização, foi uma cabeçada do Amperiur, que ele tenta cavar, né, para a segunda trave, podemos dizer assim, e aí o defensor do Remo acaba tirando. Era uma bola muito perigosa, mas a defesa do Remo melhorou nesse jogo, o time conseguiu marcar de maneira mais intensa, conseguiu incomodar mais a saída do Cuiabá. Foi o jogo que talvez o Remo melhor defendeu e foi o jogo em que o Remo, para mim, fez o primeiro tempo mais seguro, porque o Remo sofreu quase risco nenhum na primeira etapa, segurou muito bem. Então um ponto positivo para o trabalho do Antônio Oliveira é que a defesa melhorou, a defesa funcionou melhor nessa partida. Agora, se ele vai apresentar essa regularidade defensiva para de fato a gente falar que o time evoluiu completamente no sistema defensivo, só os próximos jogos vão dizer sobre isso. Mas nesse jogo contra o Cuiabá, a defesa do Remo jogou melhor do que ela vinha jogando nos últimos jogos. E a defesa não, não são os zagueiros, os volantes, os laterais, não. É o sistema defensivo do Remo, como o Remo jogava sem bola. Mas o ataque não funcionou. Nesse jogo contra o Cuiabá, até teve um domínio maior do clube do Remo, até teve ali uma posse de bola maior do clube do Remo. O Remo ele até termina com cerca de 60% de posse de bola, foi com 58% de posse, mas pouco de fato ele criou chances. Não teve ali um volume de finalizações de Fapô. Essas finalizações foram chances claras, foram chances claríssimas que o Remo acabou não aproveitando. Tanto que na direção do gol do Matheus Pazinato só foram 4 chutes. Ou seja, o Remo até chuta 11 vezes, mas só 4 na direção do goleiro do Cuiabá. E tem um ponto que para mim foi determinante para essa partida.
Em outros jogos, o Remo ele criou mais ou menos parecido com o que ele criou nesse. Mas qual foi a diferença? Que o Pedro Rocha tirou um gol da cartola e acabou dando a vitória para o clube do Remo. Sábado, o Pedro Rocha ele teve pelo menos 2 boas oportunidades, ele teve pelo menos uma grande oportunidade que ele sai de frente com o goleiro, mas ele acaba não conseguindo aproveitar nem transformar em finalização essa jogada. Então, para mim, o Remo ele não ganha porque o Pedro Rocha teve talvez a melhor bola e acabou não aproveitando. Só que teve poucas vezes isso. Ele foi poucas vezes acionado. E no segundo tempo, o ataque do Remo praticamente não funciona. E querendo ou não, o Felipe Vizeu é muito criticado por conta disso. A gente vai chegar no Vizeu já, tá? Antes eu queria falar justamente do Pedro Rocha, Paulo, também, porque o Matheus levantou esse ponto importante. Porque olha só a chance. Essa foi uma das principais chances aí do clube do Remo, né? Dessa bola, o Pedro Rocha acabou desacelerando a jogada, perdeu o espaço, não conseguiu tocar. Depois teve outro contragolpe, o Pedro Rocha saiu na cara do gol, o zagueiro acabou fechando o espaço, mas tinha o Janderson do lado direito. E se ele passa a bola pro Janderson ainda antes de dar o primeiro toque, se ele dá o passe de primeira, o Janderson daria cara a cara com o goleiro. Eu não sei se ele faria o gol, tá? Mas ele seria mais solidário. Mas eu vou dizer o seguinte, eu entendo o Pedro Rocha querer finalizar aquela bola, tá? Porque atacante, quando chega na frente do gol, meu amigo, ele não vê outra coisa na frente dele. Você me perdoa no que eu vou te dizer? Diga, meu querido. Ali não é bola pra passar. Também acho que não, mas ele tinha que ter chutado de esquerda. Essa bola aí, ó. Chutou, gente. Não, mas essa bola aí que tá na tela. Cara. Não, o zagueiro deu uma recuperada legal. Agora, ó, esse lance do Pedro Rocha é o Pedro Rocha que a gente está acostumado a ver. Se o zagueiro não chega, é 1-0 pro Remo. Só tem um detalhe. Por que ele não passou a bola? Se ele passa a bola, o cara não faz. Porra, era pro Pedro Rocha, artilheiro do time, era pra ele ter finalizado. Tem dessa também. Eu concordo que não era pra ele ter passado, até pela má fase do Janderson, que é capaz da bola bater nele e sair. Só que, Matheus, você vê a recuperação do zagueiro do Cuiabá. Foi boa. O cara mostrou ali o sentido e pagou geral pra todo mundo na zaga. Agora, é o que eu te falo, ele calibrou, velho. Aprumou, como a gente diz, e ele ia fazer o gol. Quando ele bateu, o cara chegou. Aí morra tentando, morra brigando, que eu vou te aplaudir. Também tem dessa, né? Mas como eu disse, eu entendo o Pedro Rocha chutar aquela bola, né? Mas porque é atacante. Ali não tinha outra coisa. Como é que eu vou dizer pro Joãozinho? João, quantos gols tem o Pedro Rocha no Remo? Tem 8. Só na Série B tem 8, na temporada 12. Aí eu vou gritar, vou estar do lado aqui. O Joãozinho toca pra mim, pega a bola de cara. Joãozinho, porra, por que tu não... Vai cassear. Mas na primeira ele não chutou. Ele desacelerou a jogada. E depois chegaram 3 e tomaram a bola do Pedro Rocha. Só penso o seguinte, tá? Que pro plantel que o Remo tá montando, pro que o Remo tá gastando... Não dá pra depender só dele, só do né? Pedro Rocha é sacanagem. Então algo tem que acontecer no Baenão. E eu digo ao torcedor do Clube do Remo, vou dizer à diretoria do Clube do Remo, tá? Vocês estão à frente da diretoria do Clube do Remo. Vocês viram a resposta do torcedor na arquibancada. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Precisa acontecer algo no Baenão. Algo precisa acontecer no Baenão. Não dá para fechar mais uma semana com cara de pão com manteiga. Como se nada tivesse acontecido, como se o Remo tivesse feito um grande resultado, que não fez. Algo tem que ser dito, alguém tem que chegar para esses caras dizer onde eles estão, quanto o Remo está investindo, o que o Remo quer. O Remo quer permanecer na Série B? É esse o intuito do Remo? Se é esse, não precisa ir para a janela gastar mais dinheiro. Com esse time aí tá bom. Agora, qual é o sonho da torcida? Qual é o sonho do dirigente do Remo? É subir para a Série A? Então tem que mudar. Porque é o seguinte, cara. A gente projetava antes do campeonato começar que o Remo faria uma Série B tranquila pelo time que montou. Uma Série B tranquila, sem qualquer tipo de susto. Meio de tabela, né? Uma Série B de meio de tabela. Mas esse time tá mostrando que consegue render acima. Por isso que também a cobrança vai ser acima. Por isso, Joãozinho, que eu tô pedindo o quê? Transparência. Por exemplo, o Remo... Qual é o objetivo do Remo? Se a diretoria hoje reunir todo mundo e disser assim, olha, o nosso objetivo é permanecer na Série B,
A partir de hoje, eu vou dizer, não, o Remo tá... Não, sinceramente, Agora, Paulo, pro que é cantado lá e é prometido pra torcida, a torcida tá indo pro campo para ver um time brigador, ver um time guerreiro, um time que lute. E vou dizer mais, você e o Mataus sabem o que eu vou falar aqui. Não estou dizendo que eu sou o único, eu não sou dono da verdade, não. Tá? Nem quero ser. Mas eu, Paulo, posso bater no peito e falar o que estou falando. Porque esse time nunca me enganou. Outro dia eu tive uma discussão áspera com o Luizinho ali, porque ele disse a gente, vírgula. Esse time do Remo nunca me enganou. Ou esse time vê onde ele está, toma noção de onde ele está e veste a calça, ou o bicho vai pegar lá no Baianão. Pois é, Paulo, é o seguinte, o Remo, ele está apresentando um rendimento um pouco mais acima, mas ele consegue render mais. Por exemplo, os movimentos do Remo, pelo menos, dão essa impressão pra gente, né? Porque quando perde o Papelinho, contrata-se o Marcos Braz. Em nome, tá? Tô falando de nome. Bom, eu falo de peso. Sim, tô falando de peso. E comportamento. Eu vou chegar lá. O comportamento do Remo dentro de campo, ele tira a torcida. O Remo empatou com o Atlético em Minas, tu queres ver? Não, sim, eu vou chegar lá, Paulo. Eu vou chegar lá. É o seguinte, Remo fez movimentos no mercado que dão uma sinalização de que o clube vai brigar para subir esse ano. Quando sai o nome do Papelinho e vem o nome do Marcos Braz, eu acredito que o peso do Marcos Braz, eu acho que é até maior do que do Papelinho. Não, digo, manteve o padrão que o torcedor estava esperando de, isso é um sinal de que a gente vai continuar brigando. Eu acho que até levou. Que vocês acham? Quando perde o Daniel Paulista e vai buscar um técnico que tem retrospecto de Série A, como é o Antônio Oliveira, é uma sinalização para a torcida. Olha, a gente não vai deixar o nível baixar aqui. O que vocês acham da gente lançar umas medalhinhas para dar uns prêmios, de repente, para alguns pensamentos? Olha o que disse ali o João Moraes. Nem teu Flamengo ganhar... Olha a comparação do elemento. Não, calma lá. Não, merece uma medalha. Pô, João, tem que ser destacado um pensamento desse. Seguinte, cara Paulo, desse conhece muito de futebol. Não, pois é. E o Remo está demonstrando isso. Por exemplo, o Remo está trazendo do esporte, pelo menos as notícias dão conta disso, o meio-campista, o Tite Ortiz, que seria o cara equivalente ali para ser uma espécie de camisa 10 também no clube do Remo. E o Tite Ortiz, ele foi muito importante na conquista do acesso do esporte no ano passado. Mas a gente sabe que Série B é assim, Paulo. E é claro que a avaliação não pode ser diferente. Pô, o Remo perdeu 2 pontos contra o Cuiabá. No Mangueirão. Sabe que me preocupa, João? Como disse o Pedro Rocha, também valorizando a equipe do Cuiabá, de que o Remo não foi jogar contra qualquer time, mas a circunstância do jogo era que o Cuiabá foi para se defender e o Remo não conseguiu ganhar em casa de um time que foi só para se defender. O Remo jogou contra o Atlético. Ele jogou contra qualquer time. Quando jogou contra o Lanterna. Mas é bem abaixo, Paulo. Vai me respondendo que eu vou te dizer um negócio. Ele jogou contra qualquer time. Tava lá embaixo. Eu não digo qualquer time, por respeito ao Atlético. Tu sabe porque não tem, né? Não tem qualquer time, né? Porque essa desculpa comigo não cola. Nós não jogamos contra qualquer time. O Remo jogando contra qualquer ou não qualquer time, o Remo não consegue agradar a sua torcida. O Remo jogou contra o Atlético em Minas, vamos lá. Ganhou o jogo? Ganhou. Tomou sufoco. Se as bolas entram... Era 5-6-2 pro Atlético. Vamos lá, qual foi o jogo? Me lembra aí, João, vou dar essa pra ti. Qual foi o jogo que o Remo ganhou e convenceu? Ganhou e convenceu? Acho que o América. Coritiba também. Coritiba não. Atuações. Coritiba não. É verdade, Coritiba pressionou pra caramba. Tomou um sufoco do caramba. Mas o melhor jogo do Remo ainda é o Remo e América. O Remo e América, com certeza. Quantos jogos o Remo já fez? Uns 12, eu acho. Por aí. Agora, tu achou um? Sim. Tomar café. Não, e um detalhe, João, é que o Remo, ele tinha criado uma gordura no campeonato. Essa gordura praticamente já foi, porque a gente estava até falando, no início a gente achava que o Remo ia ser um time ali para brigar no meio de tabela. Hoje, o que dá pra gente considerar meio de tabela, podemos dizer assim, Atlético Goianiense e América Mineiro. Atlético tem 21 pontos, o América tem 20. O Remo tá a 4 pontos do América e a 3 do Atlético Goianiense. Só que o Remo ele já tá a 6 do líder.
Ou seja, o Remo está mais distante do líder em termos de pontuação do que do meio de tabela. A distância do Remo para o Coritiba hoje, e o Goiás está com 29 pontos, por exemplo, é praticamente a mesma do Remo para a Chapecoense, a mesma do Remo para a Ferroviária, times que estão abaixo desse meio de tabela. E um outro ponto que me preocupa é que, beleza, nesse jogo a defesa do Remo funcionou melhor. Antes desse, estava 7 jogos seguidos tomando gols, então é um alerta ainda que está ligado para mim. E se a gente pegar a pontuação do Remo da 7ª rodada da Série B até aqui, na 7ª rodada o Remo ele vence o Vila Nova. Se a gente pegar o aproveitamento do Remo da 7ª rodada até a 15ª rodada, é um aproveitamento de 44%, ou seja, é um aproveitamento de meio de tabela nos últimos jogos que o Remo fez. Então, o Remo hoje ele está em cima porque a gordura foi criada lá no início com boas vitórias para cima de América e Curitiba principalmente. É a diferença que um bom começo faz. Sim, né? mas o momento do Remo é um momento que já dura 2 meses, é um momento preocupante para um time que pensa em brigar lá em cima. A gente até critica, o Goiás não tem nada demais, Curitiba não tem nada demais, Novo Horizontino não tem nada demais. Não tem nada demais, mas são times que mantêm de certa maneira uma regularidade e conseguem vencer também. No início do campeonato, o Remo estava vencendo quando ele jogava mal. Hoje o Remo ele joga mal e não ganha. Ele venceu o Atlético na base da pressão, jogando bem 20 minutos. Mas o Atlético era o lanterna. Contra os times da parte de cima, o Remo vai pegar Goiás, o Remo vai pegar Avaí e o Remo vai pegar o Novo Horizontino depois de enfrentar a Chapecoense. Será que esses times vão jogar piores que o Atlético? Não, mas é por isso, Matheus, que as contratações nessa janela, e como foram na última também, são muito importantes. Sim. Por quê? Porque ajuda a dar um fôlego pro time. Novos jogadores ajudam a dar o fôlego. As contratações para titularidade. Pois é. Por exemplo, o Marrone, o primeiro tempo do Marrone, eu acredito que foi bom. Foi bem. Dentro da perspectiva dele. E claramente como a gente já estava falando, como a gente já estava falando há rodadas atrás, quando ele entrou com alguns poucos minutos, e ao pouco tá ganhando mais tempo de jogo, é um cara que tá pedindo passagem. Olha a bola que ele meteu aí pro Pedro Rocha, ó. Ele meteu uma boa bola pro Pedro Rocha com condição de criar alguma outra jogada. Ainda correu para se apresentar na área, cara. E eu falo desse jeito, fazendo esse gesto aqui, com a mão aqui, como se estivesse rezando, pedindo para Deus um atacante que seja bom, porque a gente vai chegar no Viseu já já. Porque o cara deu um passe no meio do campo pro Pedro Rocha correr, depois se apresentou para finalizar na área. Mas enfim, Marrone é um cara que tá pedindo espaço. O Cauã, o zagueiro Kaique que entrou no lugar do Reinaldo. Aliás, infelicidade, né, do Reinaldo. Se machucou, né? No jogo também. Mas o Kaique, eu queria te ouvir também, Paulo, sobre isso. A estreia do zagueiro, o Kaique, que veio do Fluminense agora. Seguro o zagueiro, hein? Bem, tá? Eu não entendi até agora, e fica aqui também um questionamento. Eu não entendi até agora aquela do Reinaldo. Não entendi. Sabe? Ele passou por transição. Eu acho que foi sozinho, né, também. Pois é, cara. Só que assim, se ainda não tá recuperado, pra que volta? Primeiro lance do cara, bicho. Ele não treinou a semana toda. Ele não foi dado como recuperado. Pois é, só um parêntese aqui, eu falei que o Kaique foi bem, só teve um lance no primeiro tempo que ele quase entregou, né? Dele, né? Aquela dormida que ele quase entregou, mas tirando isso... O cara pôr num lance também. Mas tirando isso, Paulo, a partida dele foi boa. Eu quero ver ele atuando contra um time que possa, que seja mais propositivo e que leve mais perigo pro Remo. Aí eu quero ver ele nesse tipo de situação, mas para uma estreia até foi boa. Eu acho que ele não comprometeu. Teve esse lance aí que a gente lembra, mas eu acho que ele não comprometeu em si. Ele recompôs legal. Até porque, aí é que está o ponto, para quem pintou o Cuiabá, né? Como o jogo mais difícil da Série B. Para quem pintou o Cuiabá, ficou muito aquém, né? Foi o time que menos atacou o Remo na Série B. No final, eu gostei de ver a farofa no final. No final, quando acabou o jogo, é que a gente não tem essas imagens, mas eu fico assistindo, eu me emociono. A torcida pé da vida e os caras rindo um pro outro, se abraçando, como se o time tivesse ganho. O treinador que não ri pra ninguém aqui em Belém, porra, meu irmão, era pra bater foto dele sorrindo pros caras lá. Vamos fazer um intervalo rápido no rádio, pessoal. Preciso pagar o comercial aqui no rádio. O Antônio Oliveira, ele falou no pós-jogo sobre como o Remo não foi incomodado nesse jogo, né? Até porque o Guto Ferreira, o técnico do Cuiabá, deu uma entrevista pós-jogo e ele até falou, olha,
A gente meio que foi ali com o intuito de se defender um pouquinho mais. E o Remo, na grande maioria dos jogos, inclusive até que venceu, teve como um dos seus principais jogadores o goleiro Marcelo Rangel. Só que contra o Cuiabá a história foi diferente. Eu acho que o Rangel fez apenas uma defesa, né? Duas defesas? Duas defesas. Assim, consideradas... Defesa, né? Porque do resto era só cruzamento e tal. Justamente. Vamos ouvir o Antônio Oliveira falando justamente sobre essa partida um pouco mais sólida até do Remo na defesa, não tomando gol hoje. Vamos ouvir. No campo, no gramado, eu dirigi-me ao Rangel quando o cumprimentei e disse assim, hoje já demos um bocadinho de descanso. É evidente que essa não é a vitória global, porque essa engloba ganhar 3 pontos, mas são pequenas vitórias que nós vamos conquistando dentro daquilo que é o trabalho diário. Portanto, isso foi uma delas. Realmente, nós sofremos muito pouco com o adversário, isso tem muito a ver com a organização, principalmente os posicionamentos no momento da perda da bola, que impedem o adversário a transitar, retiramos as referências de transição ao adversário. Parece muito complexo, mas é evidente que são caminhos que nós damos aos jogadores, coordenadas que nós damos aos jogadores durante a semana. É um trabalho, é um processo que leva tempo, mas que, acima de tudo, está-me a dar um prazer enorme trabalhar com estes jogadores. Portanto, gente que quer aprender, gente que está disponível para ouvir e executa, porque são gente inteligente. E aí, meus amigos, é uma evolução defensiva do Remo ou foi o Cuiabá que não atacou tanto? Não, o Remo melhorou na defesa e principalmente o Remo melhorou na marcação-pressão. A gente até tem alguns índices que avaliam, né, esse ponto de marcação-pressão das equipes, principalmente o quanto deixa o adversário livre para trocar passes, que é o PPDA, né, o passes permitidos por ações defensivas. E a média do Remo no campeonato é 12, ou seja, o Remo em média ele deixa o adversário trocar 12 passes até fazer um desarme, uma interceptação, incomodar ali com o duelo. Nesse jogo esse número caiu para 9,4, ou seja, melhorou ali cerca de 25% da marcação-pressão do Remo para cima do Cuiabá. E isso influenciou diretamente na forma como o adversário atacava. Por dentro o Remo anulou o Cuiabá, pelos lados foi pouquíssimo, de fato, funcional o ataque do time do Cuiabá, que para mim jogou mal também, mas também influenciado por conta da marcação-pressão do Remo, que funcionou um pouquinho melhor nessa partida. O Antônio Oliveira falou também sobre as possibilidades do Remo de resolver o jogo ainda no primeiro tempo, né? Mas não conseguiu. Vamos ver o técnico português. Na primeira parte, realmente, foi enquanto o adversário também quis disputar o jogo com a gente. Tivemos mais oportunidade, mais chances criadas para podermos finalizar. Podíamos ter resolvido o jogo claramente na primeira parte. Na segunda, a toada foi a mesma, portanto, o Remo sempre em organização, impediu sempre as transições do adversário. É evidente que finalizámos menos na segunda parte do que na primeira e tivemos mais posse na segunda do que na primeira, portanto... a segunda parte praticamente não houve jogo. O adversário abdicou de jogar e utilizou uma arma que também é válida, portanto posso não concordar com ela. O jogo praticamente teve sempre parado, se nós formos ver o tempo útil na segunda parte, mas tivemos também as nossas oportunidades para poder fazer gol. Tá aí, portanto, o Antônio Oliveira falando que o Cuiabá não foi para jogar, Paulo. Eu não concordo, cara. Eu concordo, eu acho assim, cada um dá o que tem. O Cuiabá veio a Belém para somar pontos, certo? O Cuiabá não é tudo isso que se falou dele aqui. Eu não estou faltando com respeito à equipe cuiabana. Ele só não é esse bicho cabuloso que se falou durante a semana. E o momento é horrível, né? Foi o primeiro ponto do Cuiabá em 4 jogos. O Cuiabá vinha de 3 derrotas consecutivas. Pois é, e em Belém se pintou que estava chegando a Inter de Milão, o Saint-Germain. Foi isso que pintou em Belém. Não, ele falou que era um jogo difícil, no fim das contas foi. Foi difícil porque ele tornou, ele jogou com o Viseu -1, pô. Ele tornou o jogo difícil. Foi o próprio português que tornou o jogo difícil. A gente vai falar técnica e taticamente do jogo. Quem tornou o jogo difícil foi o Remo. Quem foi que não apertou o Cuiabá? Quem foi que deixou o Cuiabá se sentir à vontade dentro do Mangueirão com 22 mil pessoas?
Vai ver o Dourado jogando lá dentro, no jogo de volta contra o Remo, vê se ele vai dar essas brechas lá. Vai ser outra coisa também, né? O Arthur Henrique, teremos comentários sobre o Adailton apanhando da bola ou só o Viseu porque é alvo fácil? O Adailton também... Foi mal ontem, né, cara? Teve uma sequência. O Adailton matou no sábado também, cara. Mas sabe o detalhe? Teve uma que ele pegou que ele... tá dizendo ali, pede a bola. Não, João, eu quero tanto o bem do Remo quanto tu quer o bem do Paysandu. Eu quero o bem do futebol do Pará. João, não é a bola que entrou. A gente tem que acabar com isso, João. Não é a bola que entrou. É que nós não sabemos criar. Porra, o Pavani, né? O Pavani saiu do time. Entrou quem no lugar do Pavani? O Jaderson. Não, o Jaderson não, já... começou a jogar. O Pedro, né? O Pedro, ele termina no segundo tempo. Entrou pra criar o quê? Com Pedro Castro. Até confirmar aqui quem entra. Não, o Pedro Castro começou jogando, foi o Pedro Costa. Costa. Que entrou pra criar o quê? Confusão. O time do Remo precisa ser criativo. Tem esse outro detalhe também. Não adianta o Pedro Rocha estar lá. O Pavani entra no lugar do Pedro Castro no segundo tempo. Entendeu? Então esse que é o detalhe. O Jaderson teve uma determinada hora que ele cansou normal. Ele jogou 90 minutos. Mas o Jaderson é qualidade. O último passe do jogo era ele que estava criando. Tanto que ele deu aquele chute que o Viseu... Foi aí que a torcida perdeu os estribeiras, que o Viseu não entrou de carrinho. Poderia ter entrado de carrinho num lance do Jaderson. Pois é, a gente vai falar do Viseu agora, Paulo. Só completando aqui sobre o Adailton, a diferença do Viseu pro Adailton é que pelo menos o Adailton tem crédito e ele se doa, ele corre. O Adailton corre, pelo menos. E a expectativa no Adailton é bem menor do que a no Viseu. João, tu paga o teu... A expectativa no Adailton é bem menor do que no Viseu. Também. O que o Adailton tá entregando já é lucro pelo que se esperava dele, inclusive. Tu paga teu ingresso, tu e o Mataus. Vocês saem para chegar no Mangueirão. Para chegar lá já é uma glória, para chegar lá. Quando tu chegas lá para entrar, é outra glória. Tu viu a reclamação da torcida? Que a torcida reclamou para entrar. Presta só atenção. O mínimo que tu queres ver é o cara se doando para dizer assim mesmo, valeu a pena eu estar aqui. Porra, a torcida do Remo vai como a do Paysandu. Os caras são apaixonados. Sabe o que estava passando na hora do jogo do Remo? Real e Borussia. Porra, então não... Sabe, como diria um amigo meu lá do Ceará, não fresque não, porra. O cara sai da casa dele, tá passando um Real e Borussia, o cara vai pro Mangueirão, uma coisa eu te peço. A única coisa que... Aí tu vê um Viseu, porra, do meu tamanho, 1,90 m, um galalá, o cara, porra, grandalhão, dá carrinho, dá porrada, marca alguém, mas faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Vamos entrar nesse assunto agora, Paulo, porque a torcida tá ainda esperando a gente falar desse assunto. Porque é o seguinte, o Viseu, a torcida fez o Viseu fez a torcida perder a paciência com ele no sábado. Por quê? Que já não era Porque ele entra no intervalo do jogo, como aí no lugar do Marrone, e é compreensível, inclusive, o Marrone sair no intervalo porque ele ainda não tem o ritmo de jogo para aguentar os 90 minutos, ok, isso é tranquilo. Mas a torcida esperava que, por exemplo, entrasse o Davó, que já demonstrou algum tipo de potencial com a camisa do Clube do Remo. Não tá entrando com o Antônio. Pois é. Terceiro jogo seguido que ele não entra. Também tem isso. E quando entrou no repá, pra mim entrou errado que botou ele na ponta. Aí tem isso. São detalhes aí entra o que Felipe alguém Viseu. Tem que perguntar pois é. Pro seu português. O senhor tem algum problema com o Davó de outros clubes? Porque o Davó... Não, ele nunca treinou o Davó. Então pronto, então é tolice. Porque o Viseu, toda a capital paraense sabe, a gente sabe que o Viseu futebol, já deu... E a gente sabe que no futebol, Paulo, tem treinador, principalmente que não conhece ainda o elenco a fundo, que escala por nome, pô. E não tem outra explicação pro Viseu estar em campo a não ser o nome. Porque em desempenho, ele escalou o Marrone de titular porque ele viu que o Marrone estava apresentando mais. Mas quando ele viu no banco ali, porra, acho que eu conheço mais esse cara aqui. Viseu jogou no Flamengo e tudo mais. Eu acredito que tenha sido isso, né? Mas o cara simplesmente, como disse o Luiz Antônio na transmissão, tentando parafrasear, né? O Luiz Antônio, calma, que inclusive viralizou na internet. Ele estava exaltado ontem. Ontem não, sábado. Sábado, perdão. Ele não consegue correr para se apresentar para o jogo. Ele não se joga. Naquela bola do Jaderson, principalmente no final, ele não teve a decência de se jogar na bola. Foi o que disse o Luiz Antônio.
E a torcida perdeu completamente a paciência com ele, porque aí eu já falo por mim, tá? Assistindo o jogo como eu tava assistindo pela televisão, o cara não consegue antecipar o zagueiro em nenhuma vez, pô. O cara é atacante. O cara tá certo que ele, como o Matheus já falou, ele não é esperado que seja um goleador, mas o cara não consegue correr para antecipar o zagueiro para pelo menos tocar na bola, ou pelo menos colocar um desconforto no zagueiro, Paulo Fernando. Isso é inacreditável. E é totalmente compreensível que a torcida vai o Viseu e mande ele tomar o suco de caju no estádio, como ele tomou, porque para jogar dessa forma é melhor nem ter entrado. O Vanderlei, igual a 90% da população brasileira, ele mora num subúrbio, mora numa invasão. Ele mora num lugar que, para ele chegar no trabalho dele, ele tem que sair 5 da manhã, o Vanderlei. O Vanderlei ganha um salário mínimo, tem que comprar roupa para o filho, tem que pagar energia elétrica, gás. E se eu for falar o resto, a gente chora junto aqui. Não sabe nem como, né, Paulo? O Vanderlei consegue, no meio de tudo isso, um ingresso para ir ver o time dele. Vanderlei passa a semana toda ajudante de pedreiro, sobe lata, sobe massa na cabeça, mas ele está pensando no leilão dele. Terça-feira, pega a marmita para almoçar com... Bora encostar no canto aqui. Chuva pra caramba, cimento na cabeça, carregando. E o papo qual é? Não, mas olha, pô, ele vai meter o cara aqui e nós vamos para cima, pô, vamos ganhar o jogo. Tá. E o Vanderlei é um dos milhares que eu estou falando aqui. Aí ele vai para lá pro Mangueirão. Porra, conseguiu outra ponta. Não é cerveja, viu, Vanderlei? Cerveja tá cara. Ele conseguiu para comprar aquela buchudinha e tá tomando. Ele disse, daqui a pouco é o leilão. Vou para cima. Aí ele tá lá no meio. E aí a gente vê é nessa hora que o futebol ele é maravilhoso. Ele une todas as faixas e tal. E aí se encostam. Ajudantes de pedreiro, serventes, doutores, de tudo que tu vê. Sai um gol, todo mundo se abraça. E o Vanderlei tá lá. Uma coisa eu te peço. Já pensando que na segunda-feira, olha as latas de concreto que ele tem para carregar na cabeça. E aí ele entra para dentro e ele olha um cara que ganha 300 mil quilos de alcatra. 300. O cara não dá um carrinho. O cara não... Dá-lhe um soco e alguém vai expulso. Que é pra você dizer, não, pô, o cara tá... Ei, o cara não tem sangue, velho. Viseu, pelo amor de Deus, não tenho nada contra você. Nem contra ninguém. Eu não tenho nada contra ninguém. Tomara que tu entre, faça o gol do acesso do Remo. Mas não dá mais, deu. O Viseu já deu. Contrato até o final do ano que vem. Pois é, mas aí o namorado que abrace, que fique com ele. Mas para jogar no Remo, o Remo com o Viseu é -1, cara. Eu venho dizendo isso há 4 meses, eu venho dizendo. Acho isso. até que mais,